Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio Bussoli, sou programador e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, vou apresentar um indicador para vocês hoje. E este aqui deu trabalho, viu? Pelo amor de Deus. Esse deu trabalho, mas esse ficou exatamente como eu queria que ele ficasse, tá? Eu já tentei fazer ele várias vezes, né? Durante muito tempo me faltou conhecimento, né? Sendo bem sincero, faltou conhecimento para conseguir fazer esse indicador da forma que eu fiz ele hoje, né? Então eu tentava de outras formas, o código ficava muito grande. Eu cheguei a fazer ele, o código dele estava passando de 20 mil linhas, né? Para quem já abriu o editor de estratégias ali, já brincou no Profit. Cara, 20 mil linhas de código é muita coisa. Então a plataforma travava, a plataforma não mostrava os dados que tinha que mostrar. Cara, e assim, não funcionava. Eu tinha desistido dele por muito tempo. Até que eu lembrei de umas ferramentas que eu não tinha explorado muito ainda, né? E aí, explorando essas ferramentas, eu meio que, opa, eu acho que agora vai dar certo. E finalmente, tá? Finalmente eu vou apresentar o indicador para vocês. Eu trouxe uma versão dele um tempo atrás. Só que assim, ela funciona? Sim, funciona perfeitamente. Principalmente para quem usa Renko, tem que usar aquele indicador ao invés desse daqui. Esse daqui vai funcionar perfeito para quem usa candles, né? Para quem usa gráfico temporal. Gráfico atemporal, a outra versão que eu fiz, que eu já vou falar qual que é, né? A outra versão ainda funciona melhor. Mas assim, se vocês compararem lado a lado, vocês vão ver que não vai bater muito certo a marcação que ele faz, né? Os dois indicadores, eles, apesar de trabalharem de forma muito parecida, como a execução deles é diferente, um vai trabalhar com gráfico atemporal, o outro gráfico temporal, vocês vão ver que muitas vezes os valores vão bater, só que algumas vezes não. E aí? Mas tá certo, tá errado? Qual dos dois que tá certo, qual tá errado? Nenhum dos dois, pessoal. São maneiras diferentes, né, dos dois calcularem um valor que é o que vai dar o nome do indicador, né, que é um valor muito importante. A gente vai dar uma passada aqui, tá? Para entender primeiro como é que funciona. Porque existe um indicador nativo do Profit, né, da plataforma. Tem um indicador que mostra pra gente o que é essa tal de POC, né? Vamos falar que vocês já viram o título do vídeo, né? Sabe que o indicador vai trazer pra gente uma tal de POC. A gente vai ver o que é essa POC, como é que a gente plota no nosso gráfico, por que ela é tão importante e, né, como que funciona o nosso indicador. Tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, antes disso, só dar um spoilerzinho, né? Para quem tá vendo esse vídeo perto da data de lançamento, olha só o que tá no forno para sair. Ó, spoiler, tá? O indicador de SMC tá sendo, né, totalmente reestruturado e agora, né, ele vai parar de marcar regiões que já foram rompidas, né? Para quem já me conhece, aí sabe que eu tenho um indicador que é o mais completo que tem hoje na plataforma para SMC, é o meu indicador. E só que ele tem um problema, né? Porque, por exemplo, esse order block que foi marcado aqui, apesar dele ter sido rompido, no indicador que eu já tenho, ele continua mostrando, né? Então, isso acaba meio que poluindo um pouco o gráfico. Aí é óbvio, né? Tem lá recursos para você eliminar os order blocks mais antigos, deixar só os novos. Só que o problema é isso aqui, ó. Tem order block antigo que ele continua sendo válido, né? Mesmo lá na frente. Então, agora a gente vai ter essa novidade, tá? O indicador de SMC ele foi porque o código ficou muito grande, pessoal. Ficou enorme, né? Para conseguir fazer isso aqui é muito complicado. Então eu tive que dividir ele em vários pedaços. Então, o indicador que eu tenho hoje de SMC que está na versão 5, a versão 6 ela vai ser dividida em vários pedaços. Então, vai ter um que só vai marcar o order block, que é esse que vocês estão vendo. Vou tirar aqui, ó. Vou mostrar o outro, que é o que vai mostrar pra gente os FGV, né? Os Fair Value Gap, tá? Eu não sei nem se eu falei certo, né? Mas é o Fair Value Gap FVG, né? A gente sempre confunda com a Fundação Getúlio Vargas aí. É normal, tá, pessoal, de você confundir. Mas assim, é a mesma coisa. O nosso indicador antigo, ele já marca essa região, né? Que é onde fica gap entre candles.
Só que a mesma coisa, quando era rompido ele continuava mostrando, aqui não vai acontecer mais isso. Rompeu a linha dos 50% do FVG, ele para de ser plotado. Beleza? É óbvio, tem um monte de configurações aqui dentro que vocês podem filtrar, quais são os FVG que vocês querem ver, né? Então a gente não vai entrar em detalhes disso aqui. E por último, né? Por último não, o que está no forno agora é esse aqui, pessoal. Ele está na metade ainda, né? Tá bem cru. Mas é o que vai marcar o restante das marcações pra gente, né? Vai marcar o HH, o LH, HL, LL, Boss, Shock, tudo aquilo também, né? Vai ter um indicador separado com um monte de opções para você, o que você quer ver, o que você não quer. Vai, obviamente, opções para vocês mudarem cor, enfim, um monte de coisa. E ainda vai ter um quarto que vai marcar pra gente regiões do que, pessoal? Coisa que muita gente me pedia. É mais para quem opera lá fora, né? Esse indicador, lembrando, ele vai funcionar para Forex, índices internacionais através da Black Arrow, para Bitcoin, né? Através da Vector ou qualquer outra criptomoeda. Então ele é multiplataforma, tá? Então muita gente me pedia para marcar sessões, né? Por exemplo, a gente sabe que tem 3 grandes janelas, né, que é a janela onde começa a abrir o mercado asiático, que é a partir das 9 e 10 da noite. A gente tem a janela onde começa a abrir a Europa, que é ali entre 3 e 4 horas da manhã. E tem a janela, né, que é onde abre o mercado americano ali, entre 10 e 11 horas, dependendo do horário de verão, né. Então vai ter ainda um quarto indicador, entre aspas, uma quarta parcela desse indicador, a quarta parte desse indicador, que vai mostrar pra gente só essas regiões. Então ele vai ficar muito completo, sai em breve aí, tá? Tô terminando e já já eu gravo os vídeos dele. Vamos lá, vamos voltar para esse indicador aqui, que é o assunto deste vídeo. Então vamos lá. O assunto era o seguinte: existe um indicador no Profit, né, muito conhecido, que é o TPO Profile. Ele é nativo. Tem no Profit, tem na Black Arrow, tem na Vector. Beleza? Tem que clicar com o botão direito, vir em inserir indicador e procurar por TPO. A gente vai achar o TPO Profile. A gente manda inserir no gráfico, dá OK. E pronto. Ele é isso aqui, tá? Ele mostra esse monte de letrinha do lado. E ele tem algumas regiões aqui que ele marca pra gente. Tem aqui uma região onde está difícil de ver, que a gente vai mudar, tá? Clicar com o botão direito, propriedades, vai vir aparência e aqui, ó, ponto de controle. Tá um azul bem escuro, fica ruim para vocês ver. Eu vou colocar, cara, vou colocar um fúcsia, pronto. Fica mais fácil para ver, tá? O que interessa pra gente desse indicador? Óbvio, ele está aqui com o pregão fechado, ele já fez todas as marcações, já fez todos os cálculos, ele está mostrando pra gente já o resultado final. Ele mostra pra gente o que mais importa. O principal é o tal do ponto de controle, que a gente chama de POC, né? Por quê? Porque vem do inglês, né? Point of Control. Então ficou já, né, famoso pelo nome em inglês, POC. Então ele marca pra gente a POC. Ele marca pra gente uma linha acima da POC, que é o que a gente chama de VA, né? VAH, que, enfim, é um ponto de resistência. E ele marca pra gente uma linha abaixo, tá? Que é o que a gente chama de VAL, VAL, que é um ponto de suporte. Essa linha vermelha aqui, pessoal, seria onde o preço está no momento, tá? Você consegue, inclusive, alterar a cor dela. Eu costumo deixar ela, quando uso, né? Quando usava, antes de ter esse indicador, quando usava o TPO no meu gráfico, eu deixava essa linha preta justamente para sumir, porque não importa, tá? Ela só mostra pra gente, né? Vamos lá, para quem não entendeu como é que funciona o indicador, é o seguinte. O que ele tem de configuração? Ele vem aqui com... o que mais importa pra gente é o período, tá? Ele vem... Vocês podem ver que o padrão o padrão é 30, tá? Mas a gente pode diminuir para 15 ou aumentar para 60. Vamos usar 30 como... Tá difícil, hein? Então vamos usar
30 como padrão, tá? O que acontece? Ele vai pegar da abertura do mercado e ele vai separar os horários em 30 e 30 minutos. Desculpa que eu bati no microfone, tá? Então ele pega e separa o mercado inteiro desde a abertura em janelas de 30 e 30 minutos. Por onde o preço passar nessas janelas, ele vai colocar uma letra. Então, na primeira janela, que é, né, a gente está no mini índice aqui, tá, pessoal? Das 9 às 9h30, por onde o preço passar, ele vai colocar uma letrinha A, tá? Letra A, letra A, letra A, beleza? Não importa quantas vezes o preço passar por aquela zona, né, por onde o mercado passar ali, né, ele vai colocar uma única letra A, tá bom? Então, das 9 às 9h30, primeira janela, letra A. Das 9h30 às 10 horas, ele vai colocar uma letrinha B por onde o preço passar, tá? E assim por diante. Na terceira janela, letra C. Na quarta janela, letra D. Cara, não importa pra gente quais letras estão sendo colocadas aqui, tá? O que importa é o seguinte, tá? Quais são as zonas de preço onde mais tem letra, tá? Então, olha só, né? Essa aqui é a nossa POC. Por quê? Porque é a região que se destaca mais, tá? Então, de todas as regiões, ó, a gente tem aqui uma região onde só tem uma letra, que são as extremidades, né? Tanto a de baixo quanto a de cima, ó. Falei pra vocês, não importa se é letra A ou se é letra C, importa a quantidade de letras. E aí a gente tem aqui o meio, né? Onde é a região onde tem mais letras, tá? Então esse indicador ele faz isso, tá? Ele serve para mostrar pra gente qual é a região onde mais está tendo negociação. É mais ou menos como o volume profile, tá? O volume profile funciona de forma parecida. A diferença é que o volume profile ele pega exatamente o preço certinho ali que houve negociação, ele pega o volume que entrou. Então é uma ferramenta mais, vamos dizer, mais técnica. Não seria a palavra certa, né? Porque essa ferramenta aqui também muitos profissionais usam ela, né? Mas enfim, vamos usar essa palavra mesmo. Então o volume profile ele pega exatamente ali o tick que entrou, né? A negociação, qual foi o volume e tudo mais. Aqui não. Aqui ele pega, já começa que ele pega uma região, né? Vocês podem ver que uma letra dessa não é um tick. Uma letra dessa vai pegar ali no índice, sei lá, 30 pontos, 40 pontos. Então, toda vez que o preço passar ali por aquela região de 30, 40 pontos, uma nova letra colocada. Então, não é um ponto exato, né? Não é um preço exato, um tick exato. Então, a diferença maior é essa, tá? Mas ainda assim, o que importa pra gente é a POC, tá? Então, este númerozinho aqui, ó. No caso, né, 147,07 alguma coisa, 073, 075, enfim. Este é o número que importa pra gente. Só que é o seguinte, falei pra vocês, olha, tem uma ferramenta no Profit que mostra pra vocês onde está a POC e é muito fácil de vocês colocarem no gráfico e operar. Tem gente que não gosta dessa bagunça aqui de letras, tá? Tem gente que não usa AVA e aval, só usa POC. E tudo isso aqui polui o gráfico, querendo ou não. Óbvio, né? Aqui nas propriedades a gente consegue mudar um monte de coisa, né? Tem aí, né? Uma série de configurações aqui que a gente consegue deixar o gráfico pouco menos poluído, mas ainda assim. E outra coisa, esse indicador é pesado, tá? Ele, quando você coloca ele no gráfico, ele puxa tudo para trás, cara. Olha só. Então, ele vai pesar a sua máquina aí, a sua plataforma. Visando tudo isso... Ah, outra coisa, o que é mais importante de tudo isso. A gente tem aí um monte de indicador, a gente tem média móvel, a gente tem MACD, IFR, enfim, até VWAP, por exemplo. Tudo isso, quando a gente vai fazer um indicador, fazer uma automação, alguma coisa, a gente consegue puxar esses valores via código. Lá dentro do editor estratégico, eu consigo colocar lá, olha, eu quero puxar qual é o valor da VWAP no candle tal, para saber se está acima ou está abaixo. Porque, enfim, aí vai da minha estratégia. Eu quero puxar onde está a banda de Bollinger de 20 períodos para saber se o preço está acima ou abaixo da banda superior ou inferior. Tudo isso é possível.
Este indicador aqui não é possível você fazer nada via editor de estratégias, tá? Já começa aí. Então, por que esse indicador que eu fiz é tão importante? Né? Porque não existe no mercado. Ninguém conseguiu fazer ele ainda. Sabe por que ninguém conseguiu fazer? Porque para conseguir puxar a POC do dia, você tem que replicar este indicador aqui inteiro. Então, o que eu fiz foi criar esse indicador de novo. Só que, óbvio, usando os meus códigos, né, o meu conhecimento. Então, eu não tive acesso a esse código da plataforma aqui, né, nativa. Eu fiz a minha versão. E vou falar para vocês, a minha versão ficou melhor. Lembra que eu falei para vocês que cada letra dessa equivale a 30, 40 pontos, 50 pontos do mini índice? O meu, ele pega quase tique a tique. Ele quase funciona como um volume profile, tá? Então ele está mais próximo do volume profile do que do TPO profile. Mas a POC está batendo ali em cima. Outra coisa do meu indicador que vocês vão ver é o seguinte. Aqui está limitado a 15, 30 e 60 minutos. No meu indicador não tem limite, tá? Se você quiser que ele coloque uma nova letra, vamos dizer assim, a cada 1 minuto, ele vai fazer isso. É óbvio. Para isso você tem que estar no gráfico de 1 minuto, né? Você não vai colocar, por exemplo, aqui, ó. Eu quero uma nova letra a cada 15 minutos. E aí eu vou e entro no gráfico de 60 minutos. Inclusive, olha só, né? Como mudou a quantidade de letras, né? Só que a POC não alterou. Às vezes altera, tá? Às vezes, só de você mudar o período, vai alterar o valor da POC, tá bom? Então, óbvio. Coloquei agora com a configuração, ó. TPO Profile 15 minutos. Eu não posso ir pro gráfico de 60 minutos. Por quê? Porque ele não vai conseguir ler, entendeu? Então, eu tenho que estar num gráfico de 15 minutos ou para baixo, tá? Ah, eu quero TPO de 30 minutos, tá? Eu quero a POC da configuração do TPO Profile de 30 minutos. Eu não posso estar no gráfico de 60 minutos. Tem que estar no gráfico de 30, de 15, de 5. Quanto menor o gráfico, melhor. Como a maioria usa o gráfico de 5 minutos, não tem nenhum problema, tá? Então essa limitação meu indicador também não tem, tá? Ele não vai ficar travado nos 15 minutos. Se você quiser puxar o TPO Profile para achar POC a cada 5 minutos uma nova letra, tá tranquilo, você consegue fazer. Beleza? Antes de ir para o nosso indicador, deixa eu falar uma última coisa aqui, que é o seguinte. É muito bonito você ver que a POC do dia foi aqui, com o mercado já fechado, tá? Só que é o seguinte, essa POC, ela se movimentou, tá? Durante o dia, ó, o mercado abriu aqui, ó, provavelmente, né? Ou foi aqui em cima. Enfim, durante o dia, essa POC se movimentou. Quando você puxa o gráfico para trás, você vê onde está a POC daquele dia anterior. Só que você não vê por onde ela passou, você não vê, né? Olha aqui, ó, aqui fica muito claro, tá? Ainda bem que eu puxei para trás. Olha só, o preço trabalhou aqui embaixo, a POC estava aqui, tá? Durante este momento do pregão, a POC estava aqui. Quando o preço rompeu a resistência e foi lá para cima, ele provavelmente criou uma nova POC aqui, tá? E depois disso, o mercado rompeu e a POC fechou nessa região aqui, tá bom? Ó, a Vector falando que tem uma atualização de fato, faz tempo que não atualiza. Você não consegue enxergar isso, você só consegue ver, óbvio, se você já tem uma leitura refinada do indicador, você consegue, que nem eu estou fazendo aqui. Eu não fiz replay desse dia, tá? Eu simplesmente estou vendo, ó. Pelas letras, eu já sei, A são os primeiros 15 minutos, B os próximos 15 e assim por diante. Então, eu sei que a POC estava aqui, veio para cá e depois para cá. Você só vai ver que a POC terminou aqui, beleza? Então agora eu vou colocar o meu indicador aqui para vocês verem, tá? Botão direito, inserir indicador, ele já está aqui, tá? JB POC dos dias anteriores, Candle Premium, tá? Olha só, ele vai vir assim, pessoal, tá? São praticamente dois indicadores diferentes. Vou até tirar o outro, que a gente já vai ver certinho. Um dos indicadores é essa linha branca. Essa linha branca
ela vai fazer exatamente o que eu falei para vocês. Ela vai mostrar a POC exata daquele momento, tá? Inclusive, ó, eu falei que estava aqui em cima, né? Deixa eu só ver a configuração rapidinho, pessoal. Bom, eu dei uma alterada na configuração aqui. Olha só. Olha a linha branca como ela está bem próximo da região que eu falei, tá? Como eu falei para vocês, pode não bater exato, tá? Aqui não vai bater exatamente com o indicador TPO Profile pelo fato de eu ter diminuído o período, tá? Mas a gente já vai entender. Mas eu já tinha avisado também que o nosso indicador ele funciona mais como um volume profile do que exatamente como, né, o TPO Profile. Mas enfim, a gente consegue enxergar a POC estava aqui embaixo, a POC veio neste momento aqui, deste candle, veio aqui para cima, e neste momento aqui ela veio, né, para a região mais acima. Olha como a gente consegue enxergar, né, o desenho da POC. Vamos tirar aqui o TPO Profile para a gente enxergar melhor. Então olha só, começou aqui embaixo, subiu, veio para essa região e veio para cá. Olha só como a gente consegue enxergar, né, o movimento da POC durante todo o dia, né? O que é importante da POC, pessoal? Como é que você usa ela? Cara, eu uso ela como se fosse uma VWAP, tá? Então, nas minhas operações, eu sempre, ultimamente eu tenho operado muito mais Forex, né, do que mercado, né, aqui no Brasil. Mas enfim, se eu estou vendido, por exemplo, nessa região, qual seria o meu alvo? A POC do dia. Se eu estou vendido nessa região, qual seria o meu alvo? A POC do dia. Se eu estou comprado nessa região, qual é o meu alvo? A POC, tá? Eu uso a POC, óbvio, eu uso VWAP também. O que tem antes, o que tiver antes, se é a POC ou a VWAP, para mim tem o mesmo peso. Eu vou zerar a hora que bater na VWAP ou na POC, tá? Às vezes a VWAP se distancia muito mais do que a POC, tá? Então a POC acaba chegando antes. E às vezes você vai observar que o preço está vindo e você acha que vai bater na VWAP e não bate e ele volta tudo. Muitas vezes ele vai ter voltado porque ele já chegou na região de POC e o pessoal, né, já fez a realização ali e seguiu o movimento, né? Então muitas vezes a POC é respeitada mais do que a VWAP, tá? É óbvio. Não troque. Se você usa a VWAP, cara, não troque pela POC. Use os dois. Eu uso os dois, por exemplo. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro detalhe do nosso indicador. A gente consegue enxergar, olha só, aqui que bacana. Ó. A POC estava nessa região, o preço subiu, começou a trabalhar aqui em cima. Só nesse momento aqui que a POC veio aqui para cima, tá? Então, você consegue fazer um backtest visual aí da configuração do indicador, né? Quer dizer, a configuração a gente vai ver agora, mas você consegue enxergar o que aconteceu com a POC diferente disso aqui, né? Opa. Bom, diferente disso aqui, né? É isso que eu ia falar. Você só vê que a POC estava aqui embaixo, mas não vê que durante muito tempo a POC esteve lá em cima, tá? Então esse é um dos pontos principais do nosso indicador. Quais são os outros? É o que dá nome ao nosso indicador, né? Vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Então, configuração do indicador. O que tem de configuração nele, tá? Você tem, basicamente, aquele período, né? Que no indicador nativo a gente pode alterar entre 15, 30 e 60. Aqui você pode alterar para qual período você quiser. Óbvio, respeitando o tempo gráfico que você está usando. Então, se eu estou usando o tempo gráfico de 5 minutos, eu não posso colocar aqui 1 minuto, né? Eu vou ter que colocar de 5 para cima, tá? Aqui é a segunda parte do indicador que a gente já vai ver e o resto é tudo estética, tá? Não dessa linha branca, porque essa linha branca eu consigo alterar todo o visual dela aqui, né? Toda a aparência. Se eu quero uma outra cor, se eu quero um outro estilo, a espessura, tudo isso eu consigo alterar aqui, tá? Agora, partindo para a outra parte do indicador, que são as nossas linhas, né? O que são essas linhas, pessoal? Olha só quando a gente junta os dois indicadores. Elas são, né, nada mais nada menos do que a POC dos dias anteriores. Olha só, né? Quem diria? O nome do indicador, né? Qual é, né?
Então, toda vez que um novo dia se inicia, a POC é resetada, claro, mas o nosso indicador ele vai pegar o valor que foi, né, trabalhado no dia anterior. Então, a gente tem a POC D-1, que é do dia anterior, POC D-2, a gente tem a POC D-3 e assim por diante até 15 POCs, tá? Óbvio, a marcação branca ela vai continuar puxando mais para trás, tá? Mas aqui nas linhas amarelas a gente consegue puxar até 15 POCs, tá bom? Para que você vai, né, trazer essas informações para o seu gráfico? Essas regiões de POC de dias anteriores funcionam como ponto de suporte e resistência, tá? Independente do ativo, a gente está no mini índice, a gente pode até mudar agora para o mini dólar. A gente está aqui no mini dólar também, pessoal. O dólar vem caindo, né? As POCs dos dias anteriores ficaram tudo para cima, né? Mas provavelmente quando o preço começar a subir, ó, aqui por exemplo, ó, essas zonas aqui de POC de dias anteriores servirão como resistência, tá? Olha como o dólar ficou trabalhando aqui no último pregão, né? Numa POC de 4 dias atrás, né? Então, são pontos aí de suporte e resistência, tá? Você pode usar os dois indicadores junto, né? As duas metades do indicador juntos, ou você pode tirar uma delas e usar, né? Só esses pontos aqui de POC de dias anteriores, tá? Dando 2 cliques no indicador, pessoal, você não consegue mudar a aparência. Por isso que tem tudo isso aqui de configuração, tá? Aqui em cor do texto, você vai alterando os números e você vai alterando lá a cor das linhas, ó, tá? Então 10 é branco, vamos lá, 5 um cinza, enfim, vocês vão mudando aí, tá? Acho que são 25 cores, algo parecido, tá? Tamanho do texto, posição do texto, vocês alteram aqui de 1 a 4, tá? Ele vai alterar onde que vai ficar o texto, vai ficar na esquerda, na direita, acima da linha, abaixo da linha. Aqui é a espessura da linha, você consegue alterar, e o estilo da linha também, se altera aí de 1 a 4, que vai mudar se é pontilhado, se é tracejado, se é uma linha, né, sólida, enfim. Isso aqui é tudo visual. Beleza, pessoal? E olha só, pessoal, só para mostrar para vocês que realmente é um indicador que vai funcionar com, né, todas as plataformas. Olha, a gente tem aqui na Black Arrow, né, no gráfico do Nasdaq, funcionando perfeitamente o indicador. A gente pode alterar, por exemplo, para o ouro, tá? O ouro, vou até mostrar uma situação que acontece aqui. É o seguinte, deixa ele carregar a parte branca, ó. Pronto, carregou. Aqui na parte branca é o seguinte, ó. Alguns ativos ele vai fazer isso. O primeiro candle do dia, ele vai jogar um valor lá embaixo, mas ele corrige já no segundo candle, tá? Isso só acontece com alguns ativos. Eu não vou ficar quebrando a cabeça para tentar corrigir isso, porque talvez eu corrigindo isso pode dar algum outro problema lá no Profit, tá? No Profit ele está funcionando perfeito. Isso aqui está acontecendo na Black Arrow e em alguns ativos, né, da Black Arrow, e também na Vector. Então pode ser diferença de alguma função dentro do próprio editor de estratégias. Então ficar tentando corrigir isso pode atrapalhar o indicador que está funcionando perfeito no Profit, né, que a maioria de vocês vai usar no Profit, né? Então está funcionando, olha só, perfeitamente no ouro. Inclusive o ouro está trabalhando, ó, numa POC de 2 dias atrás e tem mais um ponto de resistência acima, que é uma POC de 3 dias atrás, tá? Então, HK50, que é um ativo que eu tenho operado bastante, olha, funcionando perfeitamente. Ele demora um pouquinho para carregar, tá? Ó, puxou perfeito. Ó, Nikkei, que é outro que eu opero bastante também. São mercados que abrem, né, à noite, que é o horário que eu tenho mais tempo. Então, olha só, né? Quantas POCs que a gente tinha aqui atrás, ó, e como segurou o preço no último pregão, né? POCs desses dias aqui, ó. Tá? Ó, olha só como esse ativo também, né? Ele acontece isso, mas não é um problema de cálculo, tá, pessoal? É alguma característica aí do ativo que acontece isso. Então, para finalizar aí o giro nas plataformas, tá aí na Vector também, tá? Então, gráfico do Bitcoin, o USDT,
Esse aqui é um mercado, para quem não sabe, né, é um mercado que não para. Então tá ao vivo agora. A gente consegue ver aqui a movimentação, né? Deu um zoom maior, a gente consegue ver o preço até se mexendo aí, ó. Então o mercado tá ao vivo e tá aí, ó. Funciona também as POCs, né? No Bitcoin, pessoal. Esse aqui não é Bitcoin futuro, tá? Esse é o Bitcoin mesmo, o que o pessoal chama de spot, né? Mercado à vista, tá? Então tá funcionando aí em todas as plataformas. Então, pessoal, esse é um indicador aí que eu queria trazer para vocês, né? Como eu falei para vocês, cara, esse indicador ele consegue estar mais menos pesado, né? Mais leve do que o próprio indicador nativo da plataforma, tá? Então, realmente foi uma superação aí ter criado esse indicador. E, pessoal, vocês viram aí que ele é um indicador que ele é exclusivo para membro, né? Por quê? Para quem não sabe, o YouTube não paga nada, tá? O YouTube, o dinheiro do YouTube, né, da propaganda e sim, do tal do AdSense, cara, é uma coisa ridícula. Então, quem banca, quem mantém o canal vivo até hoje, né, são os membros do canal. Então, vai ficar um presente para eles este indicador, tá? Para quem usa gráfico de Renko, aquele indicador indicador de POCs dos dias anteriores vai ficar para todo mundo, tá? Aquele que é só com Renko, que tem um cálculo diferente, eu vou liberar ele para todo mundo, e esse aqui vai ficar exclusivo para membro, tá bom? Como que você baixa? Olha só, mesmo sendo, né, só para membro, como todo robô, todo indicador que eu trago, eu sempre deixo o pessoal testar durante o mês. Então, quem está vendo esse vídeo na data de lançamento, você consegue baixar ele. Como? Tá? Dentro da plataforma, tá? Olha só, só funciona assim no Profit, tá? E na Black Arrow. Na Vector, eu acho que ele é um servidor diferente, então você não vai conseguir baixar dessa forma. Você vai ter que baixar aí. Vou ver como é que eu faço, pessoal. Ou quem quiser a versão para o Vector, me manda mensagem no Telegram que eu mando. Acho que fica mais fácil. Mas é o seguinte, como é que você vai baixar no Profit e na Black Arrow? Clica neste botãozinho aqui, tá? Vai abrir um chat lateral. Você vai buscar o meu grupo Júlio Bussoli oficial, tá? E tá aqui, ó, JB POC dias anteriores, Candle Premium, vencimento até 20/10. Então vocês têm 30 dias para usar o indicador aí tranquilamente. Depois disso, esse indicador fica exclusivo para quem é membro do canal. Você pode ser membro do canal pelo YouTube, e aí você tem acesso na aba de posts lá, né, a todos os indicadores, robôs e tudo mais. Ou você pode acessar a área de membros pelo Last Link, que é uma plataforma nova, que você paga menos e tem acesso a um grupo fechado do Telegram, que é só para quem é membro pelo Last Link. E aí você consegue baixar também o indicador lá, tá? Tem esse indicador, tem outros, e em breve vai chegar o SMC também para essa galera aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Então quem tiver aí dúvidas, pode mandar mensagem. Quem tiver sugestões de como melhorar o indicador, pode mandar mensagem também, tá? E você que não é membro, tá aí uma oportunidade agora para você ser membro do canal, ter acesso a esse indicador fantástico e, óbvio, ajudar aí o criador de conteúdo. Afinal de contas, né, se não fosse o clube de membros, isso aqui seria só um hobby para mim, e aí a frequência de vídeo seria muito menor. Eu não passaria tanto tempo assim, né, no SMC. Eu acho que eu estou indo para a terceira semana dormindo, né, muito pouco, para conseguir terminar o indicador. Então eu jamais faria isso se não fosse o clube de membros que eu tenho no meu canal hoje, contribuindo, né, contribuindo financeiramente, tá? Então, você que não é membro ainda, pode, tá aí uma grande oportunidade, né, para você ajudar o canal, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e fiquem ligados que já está chegando a nova versão do SMC, totalmente, né, dinâmica, tá? Vamos dizer assim, beleza? Então, um abraço para vocês e até mais, pessoal.